Bom dia, povo santo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje nós estamos na terceira semana já da Páscoa, caminhando com Jesus nesse pão da vida. Depois da multiplicação dos pães, quantas coisas vão acontecer, e hoje a gente vai pensar o que a Eucaristia tem sido para mim. Esse pão da vida, esse pão do céu, tem sido para mim o quê? O que eu tenho, como eu tenho amado, desejado, vivenciado, adorado a esse Jesus Cristo vivo, ressuscitado, que deu para cada um de nós o seu corpo e o seu sangue. Antes de nós iniciarmos, queria pedir àquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você dar o seu like, a você compartilhar, colocar o seu comentário. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar ao Divino Espírito Santo de Deus, pedindo ao Senhor a sabedoria necessária para que nessa leitura orante da Palavra de Deus nós saiamos daqui mais sábios, mais entendidos, mais fortalecidos e servos melhores, filhos melhores, pessoas melhores. Vinde, ó Santo Espírito, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Clamamos, ó Pai, o teu Espírito Santo, porque Ele que nos dá força, nos revigora e nos dá coragem. Amém. E o Evangelho que nós vamos meditar hoje é o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. E naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai vive em mim e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá eternamente. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós estamos fazendo uma caminhada com Jesus já no capítulo 6 de São João, é a multiplicação dos pães. Então, a partir da multiplicação dos pães, que foi até na última sexta-feira, que Jesus pergunta, como nós vamos alimentar essa multidão? E com 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão foi alimentada. E tem uma parte que fala que Jesus ele vai para a montanha. Toda vez que ele vai para a montanha, ele vai rezar. Então Jesus vai para a montanha e os discípulos pegam o barco e vão para outra margem. E Jesus tinha ficado, porque Jesus estava orando. Então, nessa caminhada, nós vamos ter Jesus andando sobre as águas, quando ele vem ao encontro dos discípulos que tinham ido já de barco. E eles veem a graça de Deus acontecendo a olhos vistos, porque ninguém contou, os discípulos que viram Jesus caminhando sobre as águas. E ele diz: não temas, sou eu. Depois da multiplicação, que eles encontram Jesus, a palavra diz que a multidão voltou a procurar Jesus, não mais pelos milagres, mas porque comeram pão e ficaram fartos. E aí Jesus ele vem dizendo que ele é o pão da vida. Ele é diferente do maná. Quando o povo saiu do Egito e ia rumo à terra prometida, lá no deserto, Deus enviava para eles o maná, que seria como se fosse o pão diário. E a cada dia eles tinham que se alimentar desse maná. E Jesus ele fala que o pão que é ele é diferente do maná. Porque o maná
Todas as pessoas que estavam no deserto se alimentaram do maná, mas morreram. Mas aquele que se alimentar de Jesus verdadeiramente, esse vai ter a vida eterna. Só que eles começam a perguntar, como que ele é um pão descido do céu, se a gente sabe quem é o pai, quem é a mãe, de onde ele vem? Não é Jesus, filho de José, de Maria, lá de Nazaré? Então, assim, que pai é esse? Que pão é esse? Como é que acontece? E no capítulo de amanhã vai dizer que muitos vão falar, isso é muito para nós. E eles já não querem mais estar com Jesus. Ouvir falar que Jesus é o pão da vida, que ele é verdadeiramente comida, verdadeiramente bebida, se nós não estivermos juntos dessa vida sacramental, a gente não consegue entender. E os discípulos do Evangelho de amanhã, muitos já vão falando isso é muito para mim, começam a ir embora. E Jesus pergunta, vocês também não vão? E Pedro fala assim, Senhor, aonde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então esse Deus poderoso, amoroso, misericordioso, ele vem oferecer para nós o seu corpo e o seu sangue através de quê? Da Eucaristia. E Jesus ele diz, aquele que come o meu corpo, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Esse não morrerá, esse vai me encontrar. Essa caminhada vai encerrar no meu encontro com Jesus. E é isso que eu gostaria de te convidar para o nosso segundo passo da leitura orante, quando eu trago o texto e começo a meditar. O que esse texto pode ser atualizado na minha vida? Como que eu atualizo esse texto? Como eu trago a multiplicação dos pães para a minha vida? Como eu trago a Eucaristia para a minha vida? Eu verdadeiramente, Raquel, tenho acreditado, tenho vivido, tenho desejado essa Eucaristia? Ou eu, Raquel, tenho sido a cristã de Eucaristia de domingo? Ai, amém, se eu tenho sido da Eucaristia de domingo, porque muitos de nós, depois da pandemia, acostumamos tanto com a missa em casa que a gente esqueceu que a gente pode ir e receber verdadeiramente Jesus. Porque a missa pelos meios sociais são importantes? São. Só que você não tem a graça de receber Jesus, de se alimentar. Porque esse pão da vida, ele nos fortalece. A Eucaristia é fonte de força, é fonte de vida, é fonte de alegria. Ela nos reanima. Eu lembro que quando eu fazia universidade, eu só percebi a importância da Eucaristia. Eu era aquela que participava da Eucaristia todos os domingos. Mas quando eu fazia universidade, eu trabalhava o dia todo, à noite eu estudava. Então todas as noites eram noites estudar à noite é muito cansativo. E quando eu comecei a participar da Eucaristia, eu comecei a perceber que eu chegava para a missa cansada e eu saía descansada. A Eucaristia tinha um poder de me revigorar. E aí eu comecei a desejar participar da Eucaristia, porque ela tinha um poder revigorante na minha vida. E depois eu comecei a perceber que a Eucaristia era uma graça, não só para me revigorar, me dar forças para eu estudar, para eu exercer as minhas tarefas, mas ela era também uma fonte de santificação para a minha vida. Me faria uma pessoa melhor, porque quando eu receberia Jesus, eu começaria um momento de intimidade com esse Deus. E nessa intimidade, eu posso conversar com Ele. E nesse momento, Ele está em mim e eu nele. É isso que Jesus vem dizendo nessa palavra. E é isso que eu gostaria de te convidar para nós pedirmos ao Senhor a graça. Porque a Eucaristia diária é graça. Quem tem Eucaristia diária, que maravilha. Mas aquele que não tem, que possa pedir ao Senhor a graça. Às vezes, todos os dias é impossível, mas quantas vezes mais eu posso receber, Jesus? Me ajuda, me dê essa graça, porque eu sei que só o Senhor pode. O Senhor tem esse poder, Jesus. E nós vamos orar e pedir ao Senhor a graça de podermos receber Jesus mais vezes, a graça de amar mais Jesus, a graça de adorar mais Jesus, a graça de alimentar mais Jesus, a alegria de ser mais de Jesus através da Eucaristia.
E se eu ainda tenho uma fé muito fragilizada, pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda. Eu não quero desistir. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar. Me ajuda a ter esses olhos fixos no Senhor e acreditar que essa passagem, ela termina com o Senhor ressuscitado e eu quero participar. Então vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, eu e todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus, nos colocamos em Tua presença. Senhor, eu sei que quando rezamos, quando oramos, quando nos colocamos na Tua presença, o Senhor nos ouve. E por isso hoje, Senhor, nessa leitura orante, eu venho te pedir a graça de poder participar mais vezes da Eucaristia, a graça de organizar o meu tempo para que eu priorize a Eucaristia na minha vida, a graça de poder me alimentar verdadeiramente de Jesus Cristo vivo e ressuscitado na Eucaristia. Me dê essa graça, Jesus. Dê a graça a todos que rezam comigo, Senhor. Eu sei que quando nós oramos, quando pedimos, o Senhor nos ouve. Então, esta oração, ela sobe até os céus. Eu acredito, Senhor, que o Senhor tem planos e projetos para a nossa vida, mas quando estamos juntos com o Senhor, tudo acontece de uma forma diferente, de uma forma nova e muito melhor. Me dá a graça de te amar mais, a graça de desejar receber-te, Jesus, a graça de a cada Eucaristia eu falar com o Senhor, de eu abrir o meu coração para ti, Deus, e que eu possa às vezes, ao rezar, colocar tudo diante do Senhor e murmurar menos, reclamar menos, falar às vezes com os outros menos aquilo que eu não concordo, aquilo que eu não acredito, mas que eu fale com Deus. Me dê a graça, Senhor, a graça de acreditar que o Senhor verdadeiramente é comida e bebida na Eucaristia. Amém. E agora a gente vai para o nosso quarto passo, que é contemplação. Contemplação é contemplar mais ação, ou seja, eu estou na presença do Senhor, escuto o Senhor, mas eu mudo de vida. Então, toda a nossa leitura orante, ela tem que ter esse objetivo de mudança de vida. Toda a minha leitura orante, eu tenho que pensar no como eu posso agir, Deus. A Tua palavra, ela tem que ter um poder de transformação da minha vida. Muitas vezes, eu sou, às vezes, lento para resolver, mas o Senhor sabe, me conhece, e aí o Senhor me impulsiona. Que a cada leitura orante, eu possa me tornar uma pessoa melhor. E nessa Eucaristia, onde nós contemplamos Jesus Cristo como pão da vida, Ele é a nossa alegria. Jesus, Ele disse que quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida em mim. Então, quanto mais Eucaristias eu receber, mais de Deus eu serei. E menos humana eu serei, né? Menos pecadora eu serei. Menos fazendo coisas erradas eu serei. Mais de Deus eu serei. E que a gente possa mesmo começar a tentar, porque cada um sabe da sua vida, da sua luta, mas que a gente possa pedir ao Senhor essa graça. Que o Senhor possa mesmo, que o nosso coração possa se sentir assim, igual os discípulos de Emaús, quando eles, ao partir o pão, o coração deles começaram a queimar, né? Eles ficaram com o coração como se fossem em chamas, quando eles escutavam Jesus falar. E ao partir o pão, eles reconheceram que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Então, pedir ao Senhor a graça de amar mais a Eucaristia, de poder receber Jesus mais vezes, quem pode. Pedir ao Senhor a graça de participar de mais Eucaristias. Pedir ao Senhor a graça de amar, de adorar e de alimentar esse Deus maravilhoso que é Jesus. Então, hoje, quem puder ir à missa, meu Pai, que maravilha, primeira sexta-feira do mês. Então, assim, é uma graça. Mas hoje, pela manhã, se você não conseguir, pede ao Senhor a graça. Senhor, se eu não conseguir hoje, mas me dê a graça. Me dê a graça de desejar ser mais de Deus e receber o Senhor, para eu ser uma pessoa melhor. Que
Que Deus nos abençoe e nos dê um dia muito feliz, muito produtivo, para a glória de Deus e para a graça de Deus. E que a gente possa mesmo bendizer, louvar e adorar esse Deus maravilhoso. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.